Meu nome é Miguel Sanches Neto, eu sou essencialmente um leitor. Eu acho que é a partir da leitura que nascem todas as outras atividades que eu faço. Então sou uma pessoa que escreve, mas sou uma pessoa que se preocupa muito em ler o que está sendo produzido contemporaneamente no Brasil e fora do Brasil, e também uma pessoa que se preocupa com a leitura dos grandes textos universais da literatura. Sou professor de literatura brasileira na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. E sou também um crítico literário de um jornal no Paraná, a Gazeta do Povo, e nesse papel de crítico eu sou talvez mais leitor ainda do que nesses outros papéis que eu exerço paralelamente à minha condição de leitor. Eu sempre tentei transitar por várias gerações e eu fiz amizades e estabeleci vínculos afetivos e literários com gerações mais velhas do que a minha. E de tal forma que, se eu tivesse que escolher uma geração para pertencer, eu não escolheria a minha geração, não por desprezo à minha geração, mas por afinidade a uma geração que tem 20, 30, até 40 anos acima da minha. A minha preocupação é pensar e entender a contemporaneidade, mas pensar e entender a contemporaneidade incluindo aquelas percepções e aquelas leituras que gerações mais velhas do que a minha já fizeram também da época deles. Então essa visão, digamos, mais contínua do tempo e não apenas a visão do tempo no qual eu estou biograficamente inserido e que reflete na minha produção também. Mas eu tento ampliar um pouco mais isso através dessas relações que estabeleci de admiração por escritores que estão bem acima da minha faixa etária. Mas o interessante da literatura é que esses escritores que são os nossos pais fundadores, que são os nossos mestres, eles não perdem a atualidade. A literatura trata do humano e o humano e a condição humana pode sofrer variação de superfície, mas a essência da condição humana é a mesma. Então, se a gente lê Machado de Assis, nós podemos até não nos identificarmos com a linguagem, com a concepção de literatura do Machado de Assis, mas os problemas que o Machado de Assis coloca dentro dos seus livros, dentro dos seus contos, dentro dos seus romances, dentro das suas poesias, esses problemas continuam os mesmos problemas da minha geração, da geração mais jovem do que a minha. Quer dizer, a condição humana, ela não sofre um processo de modificação. Ela se modifica na sua aparência, mas na sua essência é a mesma. Então, daí a importância de você não ficar preso, não ficar restrito apenas às questões levantadas pela tua geração. Eu sou natural de uma pequena cidade do norte do Paraná, próximo de Londrina. Minha cidade natal chama-se Bela Vista do Paraíso, mas eu mesmo fui criado, só nasci, morei 4 anos lá, fui criado numa outra cidade pequena no interior do Paraná, chamada Peabiru, ao lado de Campo Mourão, fica entre Maringá e Cascavel. E lá eu passei a infância e passei, digamos, aqueles anos decisivos para a formação de todo adolescente. Há uma presença dessas cidades pequenas dentro da minha literatura, mas não de uma maneira, digamos, saudosista, de eu querer voltar àquele interior ou querer voltar àquela vida quase rural, aquela vida semi-rural. A presença dela se faz forte no conflito nos personagens entre dois espaços, um espaço menor, um espaço interiorano perdido e o espaço das grandes cidades e o espaço cosmopolita que a gente vive hoje. Todos os meus personagens na ficção são seres desenraizados, são seres desterritorializados. Esses personagens, eles nem pertencem à cidade grande contemporânea e nem pertencem, pela memória, àquela cidade pequena do interior. Nesse sentido, eu acho que a minha literatura tem um apelo contemporâneo forte, porque o que a gente percebe dentro da pós-modernidade é a existência desses personagens que não se sentem vinculados a nenhum espaço. Essa não vinculação ao espaço é a origem dos dramas de quase todos os meus personagens. Essa é a principal marca, porque quando você não tem esse chão seu, quando você não se sente nem um representante da modernidade, mas nem um representante também daquela sociedade rural que já está superada em termos históricos no Brasil, você tem ali um drama que é bastante forte e que acaba determinando, digamos assim, o olhar sobre o mundo desses personagens. Mas uma outra característica, eu acho que é uma característica de linguagem.
eu primo por uma linguagem a mais clara possível, uma linguagem que tenha uma vinculação muito grande com a fala real de homens reais, tanto daquele período passado quanto do período contemporâneo. Tem uma preocupação muito grande em que minha literatura não seja uma construção intelectual distante da fala dos homens comuns. Eu acho que esse também é um outro elemento. E um olhar lírico, mas de um lirismo desencantado, de um lirismo absolutamente desiludido com a condição humana, né? Um lirismo bastante dolorido, que eu acho que é também uma outra marca da minha literatura. Sentado ao lado de sua cama, guardo o sono perturbado do patrão. O abajur vence com dificuldade a escuridão do quarto. Para lá da vidraça, a noite é só trevas. Fico a noite toda acordado com um livro perto dos olhos. Geralmente leio romances. Alguns pássaros, perdidos na sombra, soltam um canto de desolação. Abandono a narrativa que me consome as horas e fico ouvindo esses ruídos que nascem do abismo do universo. Meia-noite em ponto, paro em pé na frente da velha cômoda onde fica minha comida. Um queijo já meio duro, algumas fatias de pão e uma jarra de vinho. Como tudo com a gula de quem trabalhou 4 horas nas profundezas de uma mina. A refeição é sempre a mesma, assim como minha tarefa. Vou à janela e observo a noite. Tudo dorme. Apenas eu, deste quarto, ardo enfrentando a sombra. Volto à companhia do livro. Geralmente leio romances de aventura. Eu poderia dormir um pouco no sofá que fica ali no cantinho do quarto. O patrão só vai precisar de mim lá pelas 3 horas da madrugada. Mas nunca faço isso. Fui contratado para ficar aceso como um abajur. Somos os responsáveis pelo sono do velho. Sem nós, ele certamente enlouqueceria. E não queremos vê-lo desesperado. Acho que o sofá foi posto ali para me tentar. O velho sabe que enquanto eu me sentir tentado, não conseguirei dormir. Se faltar energia elétrica, há um maço de vela ao lado do abajur. Até agora nunca precisei delas. Não houve nenhuma irregularidade nesses 3 anos em que me ocupo do sono do patrão. O guardião que me antecedeu acabou recebendo as contas por fazer muito barulho. Daí eu caminhar pelo quarto sem os sapatos. Viro cuidadosamente as folhas deste caderno, sem me mexer muito na cadeira. Quando a lua, deixo a cortina aberta para que seus raios ajudem a sinalizar o sono dele. Então me sinto menos só e chego a abandonar o livro. Mas se não há lua, fico debruçado sobre o romance ou sobre o caderninho de notas. Na sala, o relógio da parede soletra seu discurso monótono. Sei quando chega a hora. Fecho o livro e aguardo o momento exato. Parece que o relógio também interrompe sua contagem para acompanhar o que vai acontecer.